Se você chegou até aqui, isso significa que você não sabe o que faz o arquiteto ou o engenheiro. E tudo bem, porque isso é uma dúvida super normal, né? Super comum entre as pessoas. A verdade é que a arquitetura e a engenharia, elas eram a mesma graduação antigamente. Elas foram separadas, né? E claro que muitos arquitetos eram engenheiros, muitos engenheiros eram arquitetos, e isso virou uma confusão, um mingau na cabeça das pessoas. Hoje em dia, nós somos completamente dependentes, inclusive de conselho. Mas o que exatamente o arquiteto e o engenheiro fazem? A verdade é que a gente se cruza em muitas atribuições e isso em alguns momentos deixa até a gente meio confuso. Por exemplo, o Cal, ele não admite que o engenheiro faça projeto de arquitetura porque a gente tem 8 matérias de projeto, mais 2 TCCs, e os engenheiros eles têm só uma matéria de projeto. Mas a verdade é que dentro da arquitetura e mesmo dentro da engenharia tem um leque muito grande de atribuições. E às vezes a gente faz as mesmas coisas. Por exemplo, aqui no escritório, Rafael às vezes pega projeto, eu mexo em alguns projetos de engenharia, porque a gente tem essas atribuições e a gente estuda na faculdade para isso. Mas se você chegou até aqui, você quer saber como é que um arquiteto pode ajudar um cliente a fazer um projeto. Eu vou dar o exemplo de quando você vai comprar um terreno para construir a sua casa. Você vai chamar um arquiteto para saber se aquele programa de necessidades que você quer, que é o programa de necessidades, tudo que vai ter na sua casa. Quantos banheiros, quantos quartos, quantas a sala, se você quer uma área gourmet, se você quer depósito, se você quer uma academia. Então você precisa saber se cabe, se a sua expectativa cabe. E principalmente se cabe dentro da sua expectativa financeira. A gente tem algumas tabelas que auxiliam a gente a trabalhar com essa expectativa de valor, e a gente também tem as nossas tabelas próprias que a gente desenvolve, né? Eu digo por nós dentro do escritório, com base na nossa experiência do que vai passando pela nossa mão, dos orçamentos que a gente vai fazendo. Então, esse profissional ele pode te auxiliar nisso antes mesmo de você comprar o terreno. E onde que entra o engenheiro? Essa primeira etapa, fazendo uma análise do seu terreno. Quando a gente vai no médico porque a gente está com um problema ou quer saber se a gente está com algum problema, o que a gente faz? A gente faz um exame e leva esse exame para o médico dar um diagnóstico. Da mesma forma, a gente faz com o terreno. Antes de comprar um terreno, a gente não deve... que terreno maravilhoso! A gente não sabe o que tem ali embaixo. Você não sabe que terra é aquela, se aquilo é um aterro, se tem um igarapé ali embaixo. Igarapé que a gente fala aqui no norte é córrego, né? Se não tem algum lençol ali de água que você, na hora de fazer a sua fundação, vai se deparar com aquilo, vai ter que trabalhar alguma fundação diferente do que você tinha imaginado. Então, aquilo ali, a gente precisa da sondagem. E essa sondagem vai parar na mão do engenheiro, ou se você souber, né, a empresa já te der aquele diagnóstico e tal, vai te facilitar até mesmo em como que tu vai trabalhar esse projeto. Uma outra situação é, por exemplo, uma cliente chegou até nós e disse que queria fazer a aquisição de uma casa para a construção de uma clínica. E aí, como é que a gente pôde ajudá-la? Ela mandou as fotos para mim, né? Eu avaliei, a gente fez uma visita. E lá na visita eu constatei que tinha um problema estrutural, um muro. Mas eu não tenho muita noção de estruturas de muro, de arrimo, porque isso é uma parte de contenções, uma parte da engenharia, tem gente que faz só isso. Essa parte de contenções, trabalha com projetos disso. E aí eu passei para o Rafael, que é engenheiro, ele não tem essa especialidade, mas ele tem uma visão geral muito boa, né, das áreas de projeto. E daí ele falou que ia ser preciso gastar tantos mil, né? E aí, para ver se ela conseguia negociar com o dono do terreno, da casa que ela queria alugar para o empreendimento dela. Então, temos aí, onde o arquiteto avalia novamente, né? Se aquele local se adequa àquelas necessidades, se é possível colocar a quantidade de vagas necessária naquele local onde você vai fazer seu empreendimento. E o engenheiro vem de novo dando uma função, avaliando a função estrutural, né, se aquilo ali se encaixa. E a gente aqui está falando até de aspectos de valor mesmo, né, de preço, de quanto que você vai gastar naquele empreendimento. Passando dessa parte de aquisição, é a parte de projeto mesmo,
O arquiteto, ele vai fazer o projeto da coisa em si. Então, ele vai fazer a planta baixa, ele vai fazer os cortes, fazer concepção de fachada, ele vai ver como é que... E ele vai escolher o tipo de estrutura que se adequa. Quem escolhe é o arquiteto, não é o engenheiro. A gente já escolhe isso, a gente conversa com o cliente. Se aquilo ali vai ser metálico, se aquilo ali vai ser de concreto, se vai ser de madeira, como é que vai ser o telhado, se vai ter telhado, se não vai ter telhado, se vai ter sem impermeabilização. Isso quem escolhe é o arquiteto. E aí o engenheiro ele entra para dar um suporte técnico com o seu projeto de engenharia para que aquilo ali aconteça da forma correta. Uma outra situação é que a gente faz projetos de interiores. E os projetos de interiores, eles são muito particulares. Eu digo assim, que eu me tornei uma profissional muito completa depois que eu comecei a fazer projetos de interiores. Porque a gente pensa em tudo, a gente pensa no layout, a gente pensa na iluminação, a gente pensa na circulação, em como você vai guardar, em como você vai caminhar. É um projeto extremamente completo, é uma documentação extremamente complexa, com quantitativo, memorial, especificação de iluminação, de quantidades, de tudo que você vai utilizar, do rejunte até o sifão da sua pia. Então, é uma gama muito grande ali de atividades dentro do interiores. E dentro do interiores, aí a gente vai falar de tudo. Tem interiores comercial, interiores residencial, interiores de saúde. É uma coisa bem completa. E como é que o engenheiro entra auxiliando o projeto de interiores? Aí, conforme a gente vai fazendo modificação de layout, o nosso amigo engenheiro, ele entra ali para dar esse suporte de novo na parte de instalações hidráulicas, elétricas. Ele vai mostrar pra gente que é possível. Quando você compra um apartamento, o seu arquiteto ele vai lá ver se é, de novo, ver o que é possível fazer, e o engenheiro ele olha para o apartamento e ele vê o que ele tem disponível para ser trabalhado. Se você tem algum equipamento em particular que você quer colocar, em caso de clínica, por exemplo, que tenha equipamentos de grande potência, ou equipamentos que precisa ficar só em uma fase. Em um circuito. Então, a gente faz esse trabalho, né? A gente faz essas especificações, deixa tudo organizado, porque quando o engenheiro entra, todas essas informações já têm que estar todas organizadas. O cliente tem que passar lá na frente. E o engenheiro, vou falar aqui um pouco agora da questão geral, eles trabalham com toda essa parte de infraestrutura. Instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalações de gás, instalações de ar, no caso o engenheiro mecânico, né? Então a gente tá o tempo todo conversando com um monte de profissionais. Recentemente a gente fez um projeto muito completo que tinha tudo, de SPDA a HVAC, que é o projeto de ventilação e ar-condicionado, que a gente precisa ter para locais que vão ficar muito tempo fechado, que não tem uma circulação de ar, que é ar-condicionado o tempo todo, a gente precisa de um projeto de HVAC. Então, tudo isso está dentro do escopo do trabalho do arquiteto e do engenheiro. E eu, como sou arquiteto, eu pego todos esses projetos e eu vou fazer a compatibilização deles com o meu, para ver se não tem nada interferindo. Como a gente trabalha em BIM aqui no escritório, é muito mais fácil a gente avaliar essas coisas, né? Então, a gente consegue fazer a compatibilização em BIM desses projetos, né? Para não ficar batendo uma coisa na outra. Mas, independente do software, né? Independente da forma de trabalhar, isso tem que ser feito em conjunto, o arquiteto e o engenheiro. Espero que eu tenha tirado um pouco das dúvidas de quem buscou esse conteúdo. Espero que vocês gostem. Comentem se vocês têm alguma dúvida e a gente vai conversando.